O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ofensiva e é o gol do gol. O PEC João Pinto ou Domingos tinha mais à mão. Desta vez aqui com o Pis como moderador, não pelas razões mais positivas, primeiro porque não pude ver o jogo, segundo porque estou-me aqui a estrear logo com um resultado negativo, mas já que também se calhar não temos muita vontade de estar a falar do jogo de hoje e nesse caso vou precisar muito da vossa ajuda para me inteirar daquilo que se passou, e eu não pude ver. Vamos começar a falar de outras coisas sem ser futebol, não pude ver porque decidi passar aqui o aniversário da filha fora, portanto estou aqui em Baião e pronto, estes problemas com os miúdos acontecem sempre nestas alturas inesperadas, e andei aqui a conhecer os caminhos de Portugal entre Rezende e Hospital Penafiel, e o que é certo é que fiquei sem bateria, portanto nem pude comunicar convosco durante o jogo, não pude comunicar com a minha mulher que estava com a minha filha nas urgências, e pronto, tive só a ouvir o relato. E agora vai ser engraçado, mas está tudo bem, pronto, demorou 3 horas. Demorou tudo, demorou muita coisa, demorou muito tempo, mas está tudo bem. E agora vai ser engraçado eu poder confrontar aquilo que eu ia ouvindo no rádio com aquilo que realmente se passou e com a vossa versão, não é? Que também estou curioso. E logo a primeira coisa que veio logo à discussão foi o 11 inicial, que foi a surpresa. Eu soube pela Antena 1, ouvi na Antena 1, pela Antena 1 que o Marcano ia estar a jogar a defesa esquerda. Eles numa primeira fase estavam a assumir claramente que era de Marcano que ia jogar a defesa esquerda e ia manter o mesmo esquema, portanto uma defesa a 4. Eu estou a ser sincero, não sei minimamente como é que o Porto jogou, portanto estou curioso também sobre isso. Durante o relato, o que eles me foram dizendo só para vocês terem uma ideia, chegou um pai à meia hora de jogo a dizerem que o Marcano estava a fazer piscinas sobre o flanco esquerdo, eles estavam a dizer 34 anos, o último jogo a titular até foi antes da pandemia, e está aqui a fazer piscinas para trás e para a frente, e depois lá à volta dos 40 minutos já estávamos a ganhar, ele dizia, agora deu para perceber que o Porto está a jogar com 3 centrais quando está a construir o jogo desde a defesa. Só para terem uma ideia, o Porto está a massacrar tanto que o jogo inicia logo ali nos pés de Bruno Costa, ali o Uribe. Agora que o jogo está mais equilibrado, viu-se que trocar a bola entre os centrais, e agora notou-se que o esquema quando é para construir o jogo desde cá atrás, são só 3 centrais. E bem, eu fiquei ali, eu não sei como é que isto consegue. Foi Antena 1, e assim, não sei como é que eles conseguem perceber. Portanto, temos logo este primeiro ponto, que é como é que o Porto jogou, como é que vocês viram esta alteração, que acho que foi a única, estou aqui a ver de relance a equipa, foi a única, foi a entrada de Marcano. Começo por ti, Prata, não sei o que é que, já que também temos o Lamelas em férias, não sei se se também viu em condições. Prata, vê lá, então como é que o Porto jogou, como é que tu viste lá essa entrada de Marcano? Como é que tu viste, não é? Como é que tu viste o jogo? Sim, Mas é isso, é que tu fizeste as duas perguntas, qual é que queres que eu responda primeiro? Como é que eu vi? Vi aqui também as minhas filhas também existem imenso durante o jogo e berram e o caralho, portanto eu estas horas também nunca consigo ver com uma atenção incrível que gostaria, não é? Eu normalmente gosto de silêncio completo, também inclusive é da televisão, não é? Se fosse possível tirar os comentários e ouvir só o som do estádio era fixe, mas ainda não chegamos lá. Portanto, isto para dizer que eu também tive assim um bocadinho à hora a ver o que é que ia acontecer, mas vi sentado, não é? Vi o jogo sentado e da minha poltrona, olhando para a TV, pareceu-me que o Marcano jogou a lateral esquerdo. Óbvio que as saídas a 3 acontecem de vez em quando, o Porto já mesmo que seja a meter um médio lá no meio, ou seja, normalmente é o Bruno Costa, e o Pepe e o Mbemba abrem mais um pouco. Também aconteceu com os 3 centrais que pontualmente o Marcano jogou, pareceu-me que jogou a lateral. Portanto eu não sei que variâncias é que eles viram, mas foram circunstanciais, não faz sentido para mim de outra maneira.
que não deixa de ser uma surpresa. Nós já não tínhamos uma solução deste género desde o Diogo Leite em Famalicão na Vila das Aves, por aí? Não foi nas Aves? Desculpa, foi na Vila das Aves. Na Vila das Aves também jogou o Tomás Esteves a defesa direito. Não sei se foi essa a surpresa ou também, mas também foi o Diogo Leite a defesa esquerda. Não sei. É verdade. Os Esteves foi, de certeza. Foi Vila das Aves, já passou uma época inteira desde então. E antes disso houve uma altura em que chegou a jogar um Mbemba à lateral direito também. Pronto. Eu surpreendo-me um pouco porque eu tenho sempre esta ideia de que o Conceição tem uma concepção de jogo que passa aqui a repetição quase, que precisa dos laterais. Precisa de laterais envolvidos no jogo, precisa de... E se não, por exemplo, no caso ele falou do caso do Dias, que jogando Marcano dá para o Dias abrir mais na ala e não sei o quê, mas mesmo quando é isso que ele pede e quando é o Dias que joga, o lateral joga um bocadinho mais dentro, não há... tem um papel a desempenhar em termos ofensivos que acho difícil pedir só ao Marcano para o fazer, tanto ao Marcano como ao Diogo Leite, como ao Mbemba, como a qualquer um destes gajos. Mas tu viste isso quase como se calhar para proteger o Zaidu e o Manafá, ou achas que foi mesmo desta que foi passar um atestado de incompetência e aí do género, esquece, vocês estão mesmo fora do baralho, que até o Marcano joga por vocês e agora que está aqui o Wendel, vocês vão passar a ser aí aqui a terceira e quarta opção? O timing não é brilhante para esta solução porque deixa todas essas teorias para nós desenvolvermos, não é? A questão aqui é que no jogo anterior jogaram os dois, Manafá e Zaidu, ambos com um rendimento mau naquela posição. O jogo afigurava-se muito complicado, como se veio a confirmar, de tal maneira que perdemos pontos. O campo é uma aberração. O estado daquele terreno é uma coisa difícil de explicar numa competição destas. Uma competição que tem tanto cuidado com outras coisas, não ter cuidado com os relevados é inacreditável. Mas havia essas condicionantes todas e por aí tentar uma defesa que fosse um bocadinho mais robusto fisicamente, não sei. Eu acho que simplesmente na minha cabeça está o que tu disseste, é tipo, ok, meus amigos, já tenho a minha solução a treinar, mas no entretanto não joga nenhum nem outro porque vocês não servem, vou aqui com uma solução de recurso. E se me pedis para avaliar essa decisão, eu acho uma má decisão. Não que tenha corrido pessimamente, não acho que correu. O Marcano teve coisas, teve ali momentos de algumas nabices em que acusou estar a jogar a posição, mas há outros momentos em que se desenvolveu bem, em que conseguiu cruzar, se calhar até conseguiu cruzar melhor do que algumas vezes o Zaidu cruza, ou como a Manafá cruza do lado esquerdo, do lado direito. O nível de exigência está muito elevado. Ultimamente está muito elevado. Mas portanto eu não posso ir por aí pelo rendimento. Eu bem vos avisei que isto ia correr mal. Não correu mal, não foi por aí. Há um lance muito perigoso na segunda parte, que é culpa do Marcano, que sai para dar a bola de cabeça, a bola passa por ele e depois surpreende toda a gente. De repente estão dois gajos na cara do Diogo Costa e o gajo atrapalha-se, manda ao poste. Mas aqui eu acho que começa numa saída da posição do Marcano
Marcano para dar de cabeça e falha, e as costas ficaram todas expostas, e o Dias não conseguiu tapar os caminhos ao defesa lateral do Marítimo. Mas isso é interessante para dizer, isso é interessante, lá está, porque a única coisa que eu tive a oportunidade de ver foi enquanto agora estamos aqui à espera para entrarmos aqui, e foi o resumo da Porto TV. E da Porto TV só aparece a parte final, é um resumo muito rápido, 2-3 minutos, aparece só os lances, e só aparece a parte final, e aquilo que, mesmo o gol do Marítimo, aparece também a parte final, e aquilo que eu vejo é tudo do lado direito, e a sensação que eu fiquei ao ver aquele resumo muito curto foi o João Mário foi comido nos 2 lances, porque é o gajo de João Mário que acho que assiste para o Chadas no gol, não é? É o lado direito, e também é ele depois manda a bola oposta e é o João Mário que vem a correr atrás. E lá está, quem não está a ver o início da jogada, como tu estás a referir, fica com a ideia errada. Tanto essa jogada como a jogada do gol deles são jogadas esquisitas, porque dá a ideia que a falta de concentração da linha defensiva, porque estão a contar que aconteça alguma coisa que não acontece, e depois vão atrás do prejuízo, não é? No caso, no primeiro gol é o Martínez que tem a bola à mercê para cortar e não consegue dominá-la, ou não consegue cortá-la, e parecia que a equipa já estava toda preparada para o contra-ataque, a contar com o Martínez conquistasse. E a partir daí acabou, nunca mais houve jogada, andamos atrás da jogada até ao final. E esse lance da bola oposta também é um bocadinho parecida, se bem que há menos desculpa, porque aí estávamos em posição, não devíamos ter sido apanhados em contrapé. É um defesa do Marítimo que atira por alto, e óbvio que nós temos que estar preparados para, se falhar o gajo que ataca a primeira bola, estar alguém para a segunda bola, não é? Para nas costas para disputar o lance. Portanto, aí ambos os lances foi o posicionamento, mas também foram os únicos no jogo todo. Portanto, eu não consigo dizer. E além disso, o Marcano esteve mais em jogo ofensivamente até na primeira parte. E nós estávamos a construir quase tudo pelo Dias, na primeira parte, quase tudo pelo Dias, e o Marcano não estava a estorvar. Houve alguns lances até que ele combinou com o Marcano, tipo tabelinhas e não sei o quê. Portanto, não foi por aí que o jogo correu mal, mas eu não gosto da opção, sou sincero. Também acho que já disse aqui que não gostava quando foi o Mbemba, quando foi o Diogo Leite, não gosto havendo soluções no plantel e gajos prontos para jogar, como há pelo menos uns 4, não é? Nanu, Zaidu, não é? Nanu, Zaidu, Manafá, ainda há para aí o Carraça, não é? Portanto, e o Corona que entrou e o Corona que a certa altura ficou a jogar a defesa direito também. Portanto, já são 5 opções que poderiam estar à frente do Marcano. Portanto, isso também é outro ponto que estás a falar, e vai ser a mim uma das minhas questões na segunda parte, porque eu acho que chegou ali uma altura que, com as substituições, eu acho que nem o comentador da Antena 1 conseguiu perceber o que é que estava a passar, porque depois foram tantas alterações, com defesas esquerdas a recuar. Ele chegou a dizer que o Fabiano estava a defesa esquerda, mas isso depois vamos chegar mais à frente. E depois e já para introduzir se calhar o Lamas na conversa, e depois vou-te deixar também se calhar dares a tua pincelada sobre a primeira parte, mas já introduzido aqui o Lamas, porque eles durante a primeira parte eles estavam, utilizaram termos como o Marítimo está num colete de forças, o Porto é tipo rolo compressor, oportunidades atrás de oportunidades, dados do site da Liga que eles fizeram questão de referir que até ao golo do Porto a posse de bola estava a superar a 70%, 72%, creio eu, só tinham 28%, que eles não chegavam a 1/3 do terreno de jogo do Porto, que estava a ser um massacre, que inclusivamente a pausa técnica que acho que existiu, acho que alguém também se atirou para o chão, que até disseram, olha, agora o não sei quem está a fazer lembrar o Charles, o guarda-redes do ano passado, acho que é o que nós sabemos, não é? Que estava sempre a tirar-se para o chão, que eles diziam, bem, mas o Marítimo precisa disto para descansar, porque eles estão a ser completamente abafados. Foi assim que tu viste o jogo, lá, mas ou então esse massacre foi dou mais um dado, até ao tempo de compensação da primeira parte, o Marítimo não tinha feito um único remate, nem digo enquadrados, nem
Fez um remate imediatamente antes do golo. Isso, eles falaram precisamente nisso. Foi aos 45 e 47 foi o golo. 45 acho que foi o que assiste, como é que se chama, o Vidigal, o André Vidigal, acho que foi ele. Aos 45 e depois aos 47 acontece o golo. Que eles dizem que é completamente caído do céu. Mas não sei se foi assim que tão evidente esse massacre lá. Mas... Assim, disseste aí várias coisas por onde eu vou pegar. Primeiro na questão do Charles, porque tenho na Fantasy e eu acabei de ver que o Guimarães espetou 4 ao Vizela e isso preocupa-me bastante. Foi só nos últimos 20 minutos. Foi só nos últimos 20 minutos. Eu vi 56, estava 0-0 e eu olha uns pontinhos bons para o Charles. E não vão ser bons pontinhos. Mas depois tens aí, pronto, o que estavam a dizer da primeira parte, eu acho que foi um massacre total, massacre em termos de domínio, não em termos de oportunidades, mas tipo, eles não saíram do meio campo, os dois lances são os que vocês referem agora e são muito similares, ou seja, é ali uma transição para a esquerda deles, na primeira não é Lito este, não é? Isto é André, coisa evidente. Acho que é André. Não. André Luís? Não, o Luís era o outro. Acho que é André. Acho que é André. Pronto, flete para o meio e remata por cima da trave e no segundo é o tal gajo que aparece por lá, joga para trás e o Chadas sai-lhe tudo bem, não é? Mete-lhe ali a colher, o pé esquerdo dele na perfeição, em arco, nem precisou de ser um bilhete, mas de primeira finalizou fantástica, foi ali a queira de pano e estragou uma primeira parte que poderia ter sido mais podia ter tido mais uma em termos de golos. E também para enquadrar, o meu jogo começa exatamente, a minha maneira de ver o jogo começa exatamente como aquele lance do Tony Martínez, paradigmático, não é? Ali em cima da linha, escorrega na bola. Eu também tinha aqui tudo preparado para ver o jogo em condições, porque pronto, na questão familiar, tenho a sorte, digamos assim, da minha família compreender bastante a paranoia pela questão futebolística e dão-me todo espaço para ver o jogo, portanto vinha armado com toda a parafernália de casa, tipo já tinha lá uma boxezinha XPTO ligada à televisão, tudo preparado para ver, ainda por cima tinha sido útil a meio da semana, porque também existem pessoas dentro da minha família que são daquele outro clube que têm milhares uma pessoa, só tem uma pessoa. E aí tudo correu bem, portanto deu para ver o jogo que tinha dado na Sport TV, acho eu, ou algo do género. Foi ontem. Não, o dia da semana enganei. Estou a falar do Gil. Estamos a falar da Liga, sim. Não, esse deu para ver na TV. O Gil Vicente, portanto, correu tudo bem. Aqui a net não funcionou, ou estava sempre a parar, portanto tive que vazar e os primeiros minutos ali tive que vazar e fui para o bar cá do sítio para ver o jogo. Também como era a primeira vez que cheguei a este hotel, aquela cena agora dos jantares com marcação, já só estava disponível às 7 e às 10 da noite, obviamente que deve ser às 7 porque tenho 2 filhotas mais pequenas e então também ali o início da segunda parte estourei os dados do telemóvel, porque a net não dava, então fui pelo telemóvel. Foram os dados do telemóvel, mas também vi o início e depois a parte final já vi outra vez no bar. Ou seja, tive a levar com aqueles comentários, isto para mim aqui não era falta, isto é futebol, não sei o que mais, pessoal que deve estar a ver a futebol ali e estão ali a mandar habitats e uma pessoa e aguentaste. No último lance obviamente que não aguentei, por muito que quisesse aguentar, não conseguia aguentar. Por exemplo, eu disse sim, de facto, para ir mas ele não tocou na bola, mas ele tentou ir à bola, ele mexeu o pé e ele não tocou na bola. Mas estás a ver, tu agora... Mas vais ter que mudar de hotel? Não, era mais portista, mas tinha com a camisola. Mas pronto, estava um outro soviético, sempre ali, então com o aproximar do jogo e o empate, obviamente que se aproximam para fechar. Mas tu agora até te aguentaste bem, ias começar a falar do penalti. Contas normais, vias falar de penalti logo na tua primeira intervenção. Mas vamos antes, porque eu ia discordar um bocadinho do Prata, porque eu gostei bastante do Marcano. Ponto. Percebo o argumento e fica aqui já o argumentar, tirar e ter muitos gajos, mas uma coisa, a nível de jogar há um amigo nosso que o compara precisamente com o Pis. Não sei se é a nível de só da fisionomia ou da forma de jogar para a esquerda, etc. E o Marcano traz atitude para dentro do campo. E eu não sei se te lembras, Prata, há um lance, eu acho que é na segunda parte, que é uma falta tipo a do Francisco Conceição, ranhosa, sobre o Taremi à entrada da área. O árbitro não marca. É ranhosa, mas é falta. Ou seja, é um lance, o Taremi rouba a bola e o gajo dá-lhe um toquezinho de nada e
na por cima Não é quando o Taremi leva amarelo? Não é um lance, não é quando o Taremi leva Taremi amarelo? não, acho que não leva amarelo, ele não marca a falta. Houve lá um lance que eles disseram que o Taremi estava possuído e que levou amarelo por protestos. Eles disseram isso, não sei se foi aí. Não reparei. Não foi esse é imediatamente antes daquela bola ao poste do Marítimo. Pronto, mas estás a ver o lance que eu estou a dizer que é a entrada da área, assim na biquinha, uma que ele rouba a bola e que o gajo não marca a falta? Tens que ver quem é o gajo que vai pressionar, porque é aquele lance, estás a ver, pixe, há ali a falta, toda a gente percebe que há falta, então todos os jogadores ficam, tipo, vai marcar, queres do Marítimo, queres do Porto, estás a ver, a bola sobra, ele não marca, e é o Marcano que vem lá de trás pressionar o gajo do Marítimo dentro da área, porque ele não marcou. Ou seja, estes pormenores de atitude, a mim seduzem-me logo. E portanto o Marcano tem essa questão de atitude. E depois, a nível comparativo, em termos de qualidade de jogo, ou seja, comparado com o Manafá e com o Zaidu nos 2 últimos jogos, deu maior segurança e depois deu pé esquerdo. E concordo lá com os gajos que estavam lá, onde estou isto na rádio, porque ele aparece pelo menos 1, 2 vezes, se calhar 3, mesmo bem na esquerda, onde eles tiram um cruzamento muito bom, ou seja, não deu cabeceamento, etc. Mas é daqueles bons cruzamentos, tensos, etc. Fez muitas jogadas com o Luís Dias, e não sei, claro, as declarações do Conceição é para puxar para ele ou algo do género. O que é certo é que a primeira parte foi toda Luís Dias. O Luís Dias tem um lance que tenta finalizar, tem um passo para trás para o Otávio, abre aquele lado esquerdo todo, e podíamos ter chegado ao gol. Não sei se o lance que depois é o Martínez que tropeça na bola, também não começa na esquerda, e ele pica para o segundo posto, depois vem bem para a área. Ou seja, a primeira parte foi toda de Dias. E o Marcano teve lá várias vezes, etc. Mas depois é isto, ok, tens o Manafá e tens o Zaidu. Foda-se, ou chega lá o gajo e tipo, é difícil ser para a esquerda, se calhar lá está. É cenas, não é? Estão completamente queimados, isso sem dúvida. Percebeu a pergunta do Pires logo no início, não, mas o Marcano pelo menos mostrou atitude, se calhar me levou um bocado do facto de ele ser o subcapitão, não é? Porque o Sérgio Oliveira é assim dele, e lá está, a questão da atitude eu gostei, e portanto tenho aí uma nota muito positiva para a questão do Marcano, mas lá está, eu sou muito influenciado pela questão da atitude, da garra, não sei o quê, e depois esqueço umas cenas mais técnicas, mas para mim, pronto, era só para dar essa Mas isso também é importante. E isso refere à questão do Luís Dias, e eles também referiram inúmeras vezes, porque acho que o espanhol, lá, acho que é o Jorge Sainz ou sei lá o que. Completamente trocado. Completamente trocado, e a prova disso é que acho que saiu no primeiro quarto de hora da segunda parte, acho que foi mesmo molhado, e acho que até ele tinha deixado até boas referências no jogo da semana passada, segundo eles, eu também não vi o jogo contra o Belém, que o Marítimo fez. Mas pegando até já nisso, e depois achei piada, às declarações do treinador do Marítimo no final, em que ele dizia que admitiu que a primeira parte, que de facto que foi terrível para o Marítimo, em que podiam estar a perder se calhar por mais do que em que de facto não conseguiram libertar-se da teia que o Porto montou, e que o gol caiu do céu, ele próprio admitiu isso, portanto ele disse que na primeira parte foram claramente inferiores, mas ele diz também que na segunda parte já conseguiu dividir o jogo, então por causa disso o empate é justo. Portanto, na primeira parte foram massacrados, na segunda já conseguiram dividir mais o jogo, então acho o empate justo. Eu achei um bocadinho esta conclusão, se calhar um bocadinho exagerada da parte dele, desta questão do empate. Mas pegando em prata aí, se quiseres também depois dar aí também um resumo da primeira parte, foi assim o jogo, na segunda parte já foi mais equilibrado, ou já não se notou tanto esse massacre da primeira? Sim, o Lamas estava aqui a chamar a atenção para esse lance que o Marcano vai lá pressionar na frente. Ok, sai da posição. Eu estava com medo, e realmente isso é imediatamente antes da bola ao poste. Será que nem era ele que estava lá? Não, mas depois dá tempo dele recuar para a posição, e depois ele tenta disputar de cabeça, não consegue, e o Pepe vai por trás, eu vi agora outra vez, e o Pepe vai por trás e ainda faz pior que o Marcano. Portanto, acho que o Pepe ainda está pior do que o Marcano nesse lance, tinha que dizer em consciência. Não, mas lá está, eu não quis dizer que o Marcano esteve mal, antes pelo contrário, eu estou a dizer que não foi por ele que correu mal, e acho que até surpreendeu um bocadinho na posição, mas a resposta era diferente, a resposta era e eu não o punha a jogar. Sim. Não, mas deixa só dar mais uma nota final. Mesmo aqueles lances até de técnica, do tipo, de jogar fácil para o Dias, do tipo, puxar a bola para trás e dar no coisa, ali pormenores tão simples, que o que é que eu senti? Foda-se, de facto, que diferença.
Meu, lá está, se calhar o Manafá e o Zé do estão a jogar sobre brasas. Mas defesa esquerda não é para toda a gente lá. Defesa esquerda não é para toda a gente. Estou farto de dizer isto. Apenas o passe a 5 centímetros. Estou a exagerar, como é óbvio, não é? Mas só para perceberem. Tipo, só um passinho para lá, tipo, punha a bola redonda para o gajo começar a correr, ou o Dias com ela. E se calhar isso também ajudou. Isso é verdade. Ou seja, e agora metendo, qual é a moral? Não há moral. Neste momento é ele o titular. Ok, vai entrar o Wendel, não é? Como é óbvio, não é? Mas tipo, ele no próximo jogo vai ter que meter o Marcano, porque foi muito melhor que os outros dois. Ok, não sei o que é que se passa com o Nanu, mas foi muito melhor, muito melhor. E lá está, e estamos a falar de um caudal ofensivo muito grande, embora em termos de oportunidades, se calhar são as que falamos, não é? O Martínez em cima da baliza a tropeçar, o passo para trás com o Otávio e prensa num gajo, o Dias a tentar finalizar ali da esquerda, e se calhar pouco mais do que isto na primeira parte. Há um passo atrasado do Dias para a entrada da área, que se fosse o Chadas metia lá dentro, que é o Otávio. Pronto, que faz um rematezinho de merda. Não pode ser. Não pode ser assim, mas não pode tocar num gajo. Nós também tínhamos lá um gajo à frente e não tocou, porque o gajo levantou a bola e meteu no ângulo. Foi perfeito, claro. Último lance, acabar a primeira parte, doeu bastante. Doeu uma pessoa, na altura pensei que tranquilo. E na segunda parte, há 2 jornadas, o Ricardo Horta meteu a bola lá dentro e o Fábio Vieira não conseguiu. Portanto, não é, nem tudo é o relevado, nem tudo é o Marítimo. Pá, nós também temos que ser um bocadinho mais eficazes. E acho que para mim seria impossível não dar o MVP ao Dias, sobretudo pela primeira parte que fez, mas também na segunda parte teve alguns lances muito interessantes, não é? Não foi só, não se esgotou só na primeira parte o Dias. No entanto, eu acho que ele criou demasiado para... Ele tem um golo, não é? Acho que ter tido... É que no final do jogo ainda não tinha, e eu estou preocupado com isso, que eu tenho na Fantasy. Já tem o golo? No resumo que mas acho que vai ser dele, também. Foi claro, e o Ecabal entra claramente. Mas no resumo que o Pis disse, eu não sei se ouviste o resumo com o som, ouviste? Ouvi. Eu também vi esse... a bola, já estar dentro, atribuir um golo a Taremi. Foi isso, não foi? Sim, eu tenho os dois, mas dá mais pontos ao Luís Dias, não é? Eu é só o Luís Dias, portanto interessa. Mas eu acho que o Luís Dias era jogo para ter aí uma pontuação de fantasy incrível e não foi. E porquê? Chateia-me, porque há sempre qualquer coisita, ou ali um lance em que ele passa incrivelmente por toda a gente, mas depois faz um remate estúpido para a malha lateral. Há ali um espaço. O Otávio também teve um bocado assim durante o jogo. O próprio Otávio também teve assim um bocadinho pedulário, falhou no último passo. Há um último passo do Otávio horrível, que nós recuperamos uma saída péssima do Marítimo, como o Marítimo teve várias, já na segunda parte. Sim. No início da segunda parte também teve algumas. E o Otávio também faz um passo estúpido para o Taremi, quando podia ter passado simples, ou para o Oribe na direita ou para o Tony Martínez. Portanto, continuamos a ter ali uma definição um bocadinho enfim, e dá a ideia, por exemplo, há ali um lance que o Uribe faz um passo excelente para o Dias, e que o Dias faz recepção logo orientada logo para se meter lá, e depois também não consegue cruzar atrasado quando tinha 2 jogadores em ótimas condições. Pronto, isto para dizer que voltamos, sobretudo na primeira parte, mas também na segunda parte, sobretudo no início da segunda parte, a ter muito caudal ofensivo que dá coisas que não aparecem nos resumos. Porque há qualquer coisa que corre mal ali à última hora, ou o remate é péssimo, ou o passe não encontra ninguém. Eu devia fazer uma estatística de cruzamentos já dentro da pequena área, ou seja, perto da linha, mas quase já dentro da pequena área, que não dão golo. Porque eu acho que nós no Porto há tantos cruzamentos desses que não dão golo, e eu acho incrível, porque o mais difícil é chegar ali, depois ali é só escolheres um gajo. Porque a defesa já está toda partida. Ou os jogadores estão mal posicionados, isso é treino, ou estão na grande área, porque o mais difícil realmente é isso, é conquistar a linha de fundo.
Depois tem que ser mais fácil. Estou-me a lembrar na primeira parte que o Otávio faz muita força, um cruzamento com muita força por alto, quando tem que ser rasteiro aí. Não percebo, sobretudo o Otávio e o Dias fizeram tantos disparates nessa altura que fica-me assim um saborzinho esquisito neste jogo. Eu queria dizer que jogamos bem, jogamos contra muitas condicionantes, jogamos contra o facto de não termos um lateral esquerdo de raiz, temos um lateral adaptado, jogamos num terreno horrível, jogamos com essas coisas todas, jogamos já depois dos nossos adversários terem ganho, mas falta-nos um bocadinho assim o belo do Danoninho, e acho que tínhamos todas as condições para ter feito muito melhor. Óbvio que a partir daí, entrando, acho que a primeira parte foi um massacre autêntico, muito por causa do Dias, mas também porque o Otávio também achou muitos espaços e também conseguiu entrar. Até o João Mário também passou não sei quantas vezes pelo mesmo defesa lateral. Acho que o jogo correu relativamente bem nessa primeira parte. Acho que concordo que tínhamos que ter outro resultado. Estar empatado então é uma aberração completa. A segunda parte começou na mesma toada, mas depois o Conceição diz que fala das faltas e fala do relevado. Ou seja, o Marítimo viu-se empatado, começou a fazer mais faltas e o relevado começou a ficar cada vez pior. São desculpas, não é? Isto é desculpas, cada um normalmente arranja-se desculpas. Há treinadores que arranjam as desculpas mais estúpidas possíveis, como o Jesus, mas o Conceição arranjou aqui estas. Mas eu, apesar de achar que são desculpas, foi o que me pareceu, sinceramente, sobretudo o terreno. Não sei se são esta minha vontade de perdoar estas coisas à equipa e de estar de ver isto com óculos azuis e brancos, não é? Mas pareceu-me que à medida que o jogo ia avançando, o terreno foi-se degradando, os duelos aumentaram, aqueles duelos em que a malta não sabia onde é que estava a bola e depois acabava por fazer falta, aumentaram, e isso de facto foi causando alguma confusão no nosso jogo e foi causando alguma areia na engrenagem que até, por exemplo, aos 55 minutos ninguém diria que nós não teríamos capacidade de ir criando oportunidades, e a verdade é que houve ali um período grande de jogo em que nós não queríamos nada de especial, muitas vezes por nabices, por precipitações, porque o Marítimo também estava um bocadinho nervoso, eles estavam a perder muitas bolas diretamente pelos centrais. Só para dizer, tu falaste desse central espanhol, entrou um gajo para o lugar dele, passado uns segundos de entrar, virou logo um gajo, viu logo amarelo, estavam nervosíssimos, e esse amarelo até é alaranjado, por acaso. Mas esse Mateus, acho que é o Mateus Costa, este também teve duas perdidas, também duas saídas também muito más, segundo eles, algo assim do género. Mas eu até ia pegar nisso que estavas a dizer, porque o próprio treinador do Marítimo também referiu isso, que o Otávio na primeira parte também estava a influenciar muito o jogo do Porto, porque ele estava a jogar muito entre linhas, estava a descobrir muitos espaços, e ele fez questão de frisar isso, de dizer que o Otávio estava a jogar de uma forma muito inteligente, a conseguir ganhar este espaço entre linhas. Mas eu que não estava a ver o jogo, eu não estava a ver o jogo. Não é nada de especial, era o esquerda para o Dias, direita para o João Mário e o Otávio no meio. Quantas vezes já fizemos o jogo, não é? Sim, as primeiras substituições, não é? Eu que não estou a ver o jogo, não é? Mas as primeiras substituições, espero não estar enganado, é tirar Taremi e Otávio. E eu que não estou a ver o jogo e a primeira coisa que eu pensei é foda-se, Taremi e Otávio. É engraçado. Interrompeste-me bem, que eu ia chegar ao segundo ponto que justifica o facto de correr mal na segunda parte, que era Conceição. Eu dou razão ao Conceição nessas coisas. No entanto, se calhar o que causou mais confusão ainda foram as substituições. Eu não gostei, sinceramente. Acho que foram, primeiro, à Conceição foram tardias, e depois é o que tu dizes,
a primeira tira 2 jogadores que estavam a ter um rendimento interessante, e depois as seguintes, ainda por cima os que entraram tiveram um rendimento medíocre, fraco, sobretudo o Corona. O PP pouco fez, mas o que fez não foi mau, teve ali umas arrancadas, mas fez muito pouco, teve muitos minutos em campo para tocar tão pouco na bola. O Corona, houve ali uma altura em que tudo que tocava era merda, sobretudo quando entrou. Acho que houve lá um livro perto do fim que levou ao desespero, o Conceição. Livre? Isso não sei se é o remate do Bruno Costa por cima ou se é o livro de Fábio Vieira. Há um livro estudado que ele joga para alguém à entrada da área, que amortece para trás, e o Bruno Costa finaliza, mas pega por baixo e a bola sobe muito. Mas até achei interessante. Eu não sei se estão a falar aqui daquilo que eu referi do Corona. Agora deixei-vos ouvir por uns breves. Sim, acho que há um lance em qualquer que ele manda logo para fora. Acho que ele ao fazer o passo mandou logo para fora, algo assim do género. E ele, pelo menos o locutor da rádio que estava no relvado disse: isto levou ao desespero, Sérgio Conceição, não sei o quê. Isto só para dar a nota que o Corona não se exibiu sequer nada especial e ainda teve esta... foi um livro lateral. Já está mais no desconto, já dentro dos 8 minutos, acho eu. Já está mais desespero, já está no desespero. Como o rendimento dos que entraram foi fraco, o Conceição viu-se obrigado, nas substituições seguintes, a corrigir a merda que fez. Por exemplo, houve a possibilidade das substituições anteriores era tirar também o Dias, que também estava com mau rendimento, não era recomendável, mas logo a seguir às 2 substituições há um lance em que o Dias parece que se magoa, e aí pareceu que ficou um bocadinho limitado, ou seja, tu a partir daí precisavas ter de tirar o Dias que tinha sido tirado da esquerda, onde estava a render muito, para o meio, para o lugar do Taremi, não é? Portanto, logo aí tiveste que tirar o Dias para meter o Evanilson. Sim, mas deixa-se falar aí só uma nota, Prata, porque se te lembras, o Medi na primeira parte, eu até fiquei lixado com isso, lesiona-se ou leva um toque, etc, fica lá a queixar-se, acho que até somos nós que atacamos e por acaso depois não dá golo, e depois ouço o gajo a dizer, e Taremi saiu mesmo fora das 4 linhas para ser assistido, e não sei o quê, fogo, se eu fora das 4 linhas, por que não ficou lá agora? Depois da volta de saída, etc, ou seja, ele saiu mesmo, e depois entrou, não sei o quê, um bocado que nesse lance por acaso é um livre, quando ele entra o Bruno Costa dá-lhe a bola e passa-lhe rápido a dor, mas pronto, só para dizer que poderá haver ali alguma mazela, e também que não achei que o Medi tivesse feito um grande jogo. Não, mas eu só mais uma e relativamente ao Otávio, é daquelas reações à Conceição, estás a falar desse passo para a esquerda que é uma merda descomunal e pode-lhe ter dado a saltada a tampa. É possível, esse lance é horrível, e se fosse daqueles de decisão logo por impulso era tirá-lo logo. Não, mas eu acho que era importante no caso tirando o Otávio, acho que era importante meter um jogador das mesmas características para manter o esquema, que era meter o Fábio Vieira que acaba por entrar, não é? Logo a seguir. Mas o Fábio Vieira sempre entra, e se calhar agora o Lamas também, já que estamos nesta parte das substituições, e tu, Lamas, se quiseres, podes depois também completar a tua análise ao penalti, porque isto foi outra coisa engraçada, porque na rádio passou completamente despercebido. Na rádio eles disseram, o penalti é enganoso, porque... Mas eles esperam para o gajo analisar. O jogo decorre, não é? E depois é alguém, acho que até o do Ralado que diz, e agora os jogadores do Porto, o Banco do Porto, há um pedido de penalti, e depois quem está a comentar refere que, para que vou mandar este pessoal está aqui a passar a falar mais baixo. É isso. E depois ele diz, talvez agora nesta repetição que agora vai dar, talvez se note, não, acho que é o Pelágio, eles disseram que era o Pelágio, não sei se era esse madeirense que não toca na bola, mas também não parece que toque no Francisco, não parece que toque. Eu acho que o toque, eu agora vi aqui muito relance no resumo, e parece que o toque é evidente, mas para eles aquilo passou, foi tipo uma borracha, e passou completamente impune. Mas antes de passares a esse lance penalti, que na rádio passou completamente despercebido, é depois das substituições, e aquilo que o Prata estava a referir, de se calhar ele de certa forma estava a corrigir os erros que se calhar tomou, e se calhar pelas más exibições que o pessoal que entrou acabou por ter,
Onde é que acaba o Fábio Vieira? Sempre foi a defesa esquerda. Então estavam a dizer que o Fábio Vieira depois acabou por ser ele a fechar o lateral esquerdo, e era o PP à frente, e era o Francisco Conceição, e depois era o Corona a defesa direita e o Francisco mais à frente. Pá, e lá está, eu aqui está de fora e pensei, isto está uma confusão tremenda. E é o que eu penso sempre, ou eles treinam isto durante a semana, tipo no desespero, vamos jogar assim, ou então eu não entendo, é quase como aquela tática do Benfica, acabar com 3 pontas de lança. Eu não acredito que eles treinem isto. É aquela no desespero e olha, vamos ver se dá. E eu não sei se é isto que acaba por ser transmitido depois a quem está a ver o jogo e a quem está lá dentro. Qual foi a tua ideia? Eu não fiquei com a ideia do Fábio Vieira ter ficado a defesa esquerda. Quando entra a primeira vez quando entra a Corona, é o Dias que fica completamente a fazer a esquerda toda, porque deve ser o Marcano que saiu aí, entretanto. Tenho essa ideia de ele ter comentado. Mas como deves imaginar, na altura que o Fábio Vieira entra, que deve ser dos últimos, não é? Ou ainda há outro depois? O último deve ser do Francisco, não é? Francisco. E estava demasiado ansiedade. Eu posso ajudar. Ali mais a sofrer, propriamente a ver. Ajuda aí, pronto. Mas não passei o Fábio na esquerda. Mas chegou a ser. A questão é que, pronto, entrando o Corona para o lugar do Otávio e o Dias e o PP para o lugar do Taremi, o Dias passou para o meio, o PP na direita, PP na esquerda, Corona na direita. Em princípio o mesmo esquema, mudam os intérpretes. Saindo depois o Dias, que parecia-me limitado, e ele meteu mais o Fábio Vieira. E aí mudou muita coisa. Nessa substituição mudou muita coisa. Passou o Corona para lateral direito, passou o João Mário para lateral esquerdo, porque saiu o Marcano e o Dias, não é? É isso. E depois, exatamente, Evanilson e Martínez na frente, e Fábio Vieira na direita, e PP continuou na esquerda. Passado pouco tempo, aí sim entrou o Francisco Conceição para o lugar do João Mário, que estava à defesa esquerda. E aí chegou a parecer que era o PP, mas depois quem ficou lá mais tempo acabou por ser naquela zona, que não é propriamente em defesa esquerda, mas era, estava ali naquela posição, eventualmente se fosse preciso cruzar e não sei o quê. Foi o Fábio Vieira que acabou mais perto dessa posição, ok? Mas porque o Fábio Vieira foi para essa posição e o Francisco ficou na direita. Na Francisco posição, é 86. Exatamente, mas é pouco depois da substituição, acaba por não ser muito tempo. Portanto, eu percebo a confusão das pessoas que estão a analisar na rádio, eu também fiquei um bocadinho confuso, a equipa ficou confusa e demoramos um bocadinho a voltar ao jogo, só mesmo na compensação é que já, sobretudo muito com as arrancadas do Francisco, voltamos a ter jogadas de perigo. Portanto, houve ali, entre as substituições, houve ali um período enorme em que pouco perigo criamos. E isso pode-nos ter valido claramente o empate. Acho que foi isso que correu muito mal nessa altura. Mas vou pegar então, eu no que o Pis tinha pedido, que era primeiro aí um rescaldo da segunda parte, depois isso das substituições, mas queria, não só para frisar a questão porque a segunda parte foi de facto muito pior, acho que o Marítimo teve mais oportunidades para fazer transição, foi um jogo mais atabalhoado. E se calhar as substituições depois também ajudaram então a essa destabilização. E apesar de estar aqui a dar os argumentos para as possíveis saídas do Taremi, o Taremi eu acho que ele não fez um jogo nada de especial. Faz o teórico gol, tem lá um pontapé de bicicleta que não aparece nos resumos, mas que te recomendo a ver, Pis, que ele faz um pontapé de bicicleta a tentar fazer o lance do Chelsea, mas a bola vai para a linha lateral. Coitado. Mas eles aí estavam a dizer que parecia um lance de futebol de praia. Se calhar porque eles também estão a dizer o resultado do Campeonato do Mundo, Portugal-Senegal. Não sei se foi por causa disso que se lembraram. Não, acho que é a forma como que alguém passa a bola, não é? Luís Dias, sim, que pica assim a bola mesmo a levantar para ele fazer aquilo, estás a ver? E então parecia jogar. Mas o Taremi não este jogo. Estou com um bocado de receio. O Taremi não é só. A ideia que eu tenho é que o Taremi não é só. Hoje este jogo eu não vi, mas os outros dois não me parece que sejam ainda o mesmo Taremi que nos habituou. Teve melhor o último com a questão das assistências. E hoje tem uma dessas jogadas parecidas com o de Famalicão, porque é ele que está no golo.
Acho Sim, que é ele que passa para o Otávio. Para o Otávio. E depois muita classe. É ele que recupera a bola e passa para o Otávio, um timing passe perfeito, e depois o Otávio, depois ele ainda aparece na área para finalizar. Mas sim, ainda não é o Taremi que nós temos, mas também dá uma ideia que ele, se calhar fisicamente, ainda não está capaz de ter esta dupla função de vir interagir e depois ainda chegar lá, como teve, por exemplo, no golo. Ele só chegou lá porque a bola, entretanto, estava ali parada, porque se fosse para ir ao primeiro cruzamento do Otávio, se calhar não estava muito bem colocado. Sim, mas a minha opinião, a cena do Taremi é a questão das expectativas, não é? Uma pessoa ao Taremi põe em fasquia, porque se formos ver o lance se formos ver o Tony Martínez, é uma miséria. Não pode falhar aquele golo, não pode falhar aquele golo, é ele que perde a bola, como estava a dizer, eu não tenho certeza, estou a fiar-me no que tinhas dito, no meio campo que dá a transição para o golo, não foi isso que disseste, Prato? Não é bem isso, é tipo, ele vai ao chão para cortar uma bola e de tal forma que parecia mesmo que o lance era dele, mas por incrível que pareça não foi dele. Ele fez uma navice qualquer e a bola sobrou para um gajo de Marítimo, e a partir daí a equipa foi apanhada em contrapé porque estava tudo a contar que ele ganhasse a bola. Pronto, porque era um lance tão fácil de ganhar. Sim, mas sim, é uma asneira dele. Sim, mas era fácil para mim estar a dizer que o Taremi então não fez um grande jogo. Só que tipo, do Taremi, o Tony Martínez não fez um grande jogo. Só que lá está, aquilo que eu espero do Tony Martínez não é o que eu espero do Taremi, ou aquilo que o Taremi. Pronto, o Taremi tem essa situação de estar teoricamente a ter muito desgaste com a questão de vir atrás, e depois não é. Isso é o geral que se costuma comentar entre os esportistas, não é, relativamente ao Taremi, e mesmo os comentadores dizem essa questão. Concluindo, acho que depois, com a tal substituição, onde eu acho que se perde, apesar de estar a dar justificação relativamente ao que pode ter acontecido no Conceição com o passe errado do Otávio, poderá também ser questões físicas, é que naquele momento em que precisávamos de assumir o jogo, em que precisávamos de ganhar, em que precisávamos que alguém arriscasse mesmo fazendo passos de merda como ele fez, estás a ver, e não está lá o Otávio. E pronto, e se calhar só por isso, só estares a procurar e não está lá o Otávio, se calhar só por isso não tirava o homem. Foi isso que eu senti nessa parte final, e onde é que está o Otávio para pegar, e não estava lá. Pronto, depois as substituições lá está, as coisas não foram saindo, há lá a arrancada o Prata falou do PP pelo meio campo, uma tipo futsal, passa por dois, joga o pivô, depois recebeu outra vez e a vidinha dele, só que o pivô era o Tony Martínez e as coisas não saíram bem. E pronto, e depois o jogo, os únicos lances depois só aparecem com o Francisco a tentar criar então os desequilíbrios. Tem lá um lance em que a bola vai ao poste, o guarda-redes miraculosamente do Marítimo faz uma defesa para o poste, quase que faz lá para dentro, é incrível como ela não entra, mas também ia ser um paro de todo tamanho. Na semana passada foi assim. Mas só dava assim, porque se ele não fizesse a defesa, a bola ia para o Ivan Nilsson, portanto é um piso gigantesco. E depois temos então o lance de penalti. O lance de penalti, podias comentar-se com mais alguma. O lance de penalti é a questão, são faltas ranhosas, ok, são faltas ranhosas, mas eu tento pôr tal objetividade, tal como eu estava a falar da cena do Taremi, na falta à entrada da área, não sei o que mais. Está aí muito barulho, piso. Eu posso continuar? Ele tirou o som. Bom. Tem que ser, ainda por cima eu até vos pedi, mas tinha que falar em espanhol, que já percebi que eles são castelhanos, não apetece falar agora um pouquinho assim. Podes continuar. Os espanhóis a falar alto, que coisa estranha. E pronto, o que eu ia dizer o lance é líquido, é limpinho, é tipo, o gajo tenta ir à bola, não consegue acertar na bola, acerta nele. Nem é o lance dele ter lá com o pé e do Conceição ir bater no pé. Ele bate no Conceição e ele cai. Ok, bate com ele tenta ir à bola, ponto. Ele não acerta na bola, ponto. Ele acerta no Conceição, ponto. Penalti. Já gravámos isto há muito tempo, portanto sabem qual é a opinião sobre o guarda-redes. Quando o guarda-redes sai da área e não acerta na bola, é penalti. Quer o gajo deixe cair, quer não. E ele é a mesma merda. Estamos no último minuto do jogo, o gajo está dentro da área, eu se fosse treinador do Marítimo, não é? Ele já, tu és burro, meu, tentaste tirar a bola dentro da área.
tipo, falhas, penalti, não é que não há dúvidas, Meu, se me vêm falar com a cena de intensidade e com a cena e não sei o que é ranhoso e que ele deixou-se cair, meu, não estou para esses discursos, porque sim, porque se calhar fez só um toquezinho, etc. Agora, é claramente, ele tenta jogar a bola, não acerta na bola, acerta no gajo, penalti. Ou não há penaltis, não sei, tem que se parar a objetividade. Eu é como te digo, como isso passou tão assim de relance na rádio, e quando vi o resumo, e foi um resumo muito breve, eu vi também assim muito rápido, e eu, não me dei ao trabalho de ver outra vez, mas pareceu-me, isto afinal pode dar aqui aso a polémica, a discussão, percebes? Porque lá está, não estava a contar que houvesse um lance daqueles, porque de facto não foi muito abordado na rádio, e fiquei assim um bocado até por ter havido um lance daqueles. Mas pronto, querem resumir? Eu acho que vocês estão falando, e na rádio deram o MVP ao Dias. Deixa-me só dizer o penalti. As duas cenas, o Conceição não foi muito forte relativamente a isso na conferência de imprensa. Eu na conferência só ouvi a flash, não sei se ele disse mais alguma coisa na flash. E sinceramente na flash ele disse, na flash ele... Isso eu, na flash eu ouvi. A ideia que dá do relato, que disse que não... eu pensei que tinha sido o contrário. Ele disse que mas agora digo que ele disse que... Diz que pareceu-lhe que tinha tocado, pareceu-lhe que tinha e o Francisco lhe disse é que também sofreu o toque, mas que ainda não tinha visto na televisão. Mas não deu grande enfoque à coisa. Mas sim, podes. Sim, esse era outro ponto que eu ia tocar. Primeiro, se calhar uma reação mais bruta do Conceição, embora também sabemos o histórico todo de multas, etc. Achei que ele foi demasiado calmo para lá. Ou seja, se calhar dar valor ou isso, não sei. Achei que conseguiram acalmar, que ele conseguiu ter uma flash que, pelo menos fosse eu naquele momento, estava ali com os sentimentos mais em cima. E ele relativamente ao lance de penalti diz isso, ou seja, há um lance de dúvida, pelo menos o gajo ia ver. E é isso que era o outro ponto que eu ia focar. Estamos a ver um lance em que o VAR não tem das duas uma, ou lá está a situação, só se fosse escandaloso, para mim não é? Porque ele tenta jogar a bola, não jogando, é que ele tenta jogar a bola, não jogou na bola, então acertou em quê? Ele acertou em alguma coisa, foi na Conceição. Mas lá está, nem houve essa possibilidade do VAR do árbitro ir ver, porque se ele dissesse, olha, ele tenta jogar a bola, se ele dissesse o que viu, que é isto foi o que toda a gente viu, ele tentou jogar a bola, não conseguiu, acertou no Conceição, eu acho que foi ao de leve, mas houve o toque. Se calhar vais lá tu ver, mas o arte e decides. Como é que isto não aconteceu? Porque o relato é isto. Ele tenta jogar a bola e não acerta na bola. E não lá está. Não é a situação de ele estar lá com o pé e o gajo arrastar o pé para lá. Agora tocou um bocadinho. É que lá está. E se ele tivesse só bloqueado o caminho? Porque, quer queiramos que não, condicionou aquele lance do Conceição. Ele já tinha que dar uma volta, já não ia correr com a mesma velocidade para a volta. Ele condiciona o lance. E pronto. Só para concluir. Era isso. Quem é que tu metias a marcar o penalti? Quem é que tu metias a marcar o penalti lá naquela altura? Naquela altura, se calhar ia ser o... Não era eu a meter. Não era eu a meter. Fábio, Corona. Tinhas lá o Fábio. Não, o que me estou a lembrar é o Mateus, se estivesse em campo. Quem? Não, estava, mas ele a última vez falhou, pá. Sei. Não, tu ia meter de acordo com as prioridades que ele tem. Mas se calhar seria e há o Bruno Costa também. Bate bem. Bem lembrado. Mas eu estava, mas em princípio ia ser o Fábio. Mas eu acho que este lance tu estás a dizer, e o Conceição também falou disso, que é pôr os gajos a irem ver. Mas eu acho que de acordo com as regras de cá, o árbitro para dizer para ele ir ver é porque acha que é penalti, não é? E claramente o VAR não achou que era penalti. Quem era o VAR? Não sei. Eu sei. Não sei que é número 10, maestro. Não, mas é árbitro este. Foi Costa. Pois, é verdade. Pronto, não, obviamente que não ajuda, mas é a questão.
vou confirmar. Este é daqueles lances em que se o árbitro apitasse, desliga o som, picho. Desculpa, for. O árbitro, se pedimos desculpas por este som que é alheio à nossa responsabilidade, mas Picho, escusas de bater nos gajos. Já chegou lá, mas ser expulso do hotel. Pronto, mas eu estava a dizer que este era daqueles lances em que tem que sair daqui, pá, tem que sair daqui, senão... O Pinheiro se apitava, o Rui Costa nunca na vida ia dizer que ia pô-lo a ir ver. É essa a ideia, é essa a convicção que eu tenho. Eles estão convencidos que aquele é um toquezinho e estão convencidos, já está na cabeça. Querem agora ir para os MVPs? Não? Querem ir para os MVPs? Aí não está a falar de penalti? Eu ainda estou a falar de penalti. Força. Há duas coisas. Há essa que eu disse, eles acham que o toque é ligeiro, e há outra coisa, é o Francisco Conceição, e o Francisco Conceição já está tomado de ponta, bastou um ou dois jogos para já ser piscineiro. Portanto, tem que ser com mais força. Para o Conceição sacar penaltis tem que ser com mais força, como por exemplo foi no ano passado, que levou uma cacetada nas costas que quase que lhe saiu ao pulmão. Portanto, tem que ser toques ligeiros com o Francisco, não vão ser penaltis. Já não foi ano passado no Moreirense, e este ano foi igual. Não, acho que os árbitros e os VARs têm este double standard com alguns jogadores, o Francisco é um deles, e portanto dificilmente o Rui Costa ia dizer ao João Pinheiro para ir ver, porque o Rui Costa não acha que este é um lance claro de erro do João Pinheiro. Portanto, acho que não estava com as esperanças. Também é por isso que eu acho que o ruído devia ser um bocadinho maior. Sim. Porque eu senti-me, eu começava a análise ao jogo por este lance, porque eu não acho compreensível não ser penalti, não acho, pelo que eu já disse, não vou estar a repetir. E poderia ter decidido o jogo, e não pode ser. Acho que são erros grosseiros, como o Tony Martínez falhar aquele gol. Um erro grosseiro com um ponto de lance dentro da pequena área, falhar não pode. Vai acontecer, não é? Mas pronto, isso são erros muito grosseiros. E tipo a cena do relatório, etc. Mas o que é que ele disse? O que é que ele disse ao gajo? É que eles estiveram ali 2 minutos, algo desse género, rodeados pelos jogadores do Porto, o que tu ouviste na rádio, e queria saber o que é que o gajo lhe disse. Com exatidão. Olha, foi isto. Que escrevam isso. Tal como escreveram há dias e como nós tínhamos comentado aqui inicialmente no último programa do Rodrigo Conceição, que disse abre os olhos, que era a única coisa que se tinha visto, e foi por causa disso que ele levou mais direto. Portanto, mas esse lance também que escrevam. Devia haver um relatório do VAR. Olha, aos 90 minutos comuniquei ao Arte que não deveria marcar penalti. Ficar escrito, para depois podermos comparar. Ou seja, as coisas ficam escritas, vão haver lances ali iguais, ele ali, o fulano tal, disse que não era por causa disto. E este lance disse porque olha, como é que é, etc. Não sei. Devia haver mais coisas desse género. E pronto. Isso. Pronto. Estás vivo? Acho que ficou. Estou vivo, pá. Tipo, como já mudei de lugar, que isto aqui já não dava, já não havia condições. Mas acho que sim. Vamos ver se vai alimentar aí algumas polémicas a isso. Não há respeito pelo trabalho. Pronto, quanto a MVPs, eu acho que vocês já foram falando no próprio rádio, também acho que não houve grande espaço para dúvidas. Eles deram como o Luís Dias. Não sei se para vocês há alguém para além desse como MVP, ou então como notas positivas para a própria exibição. E se quiserem encadear isto no 11 para o jogo com o Arouca, façam um favor. Temos os comentários que eu entretanto meti na net quando cheguei aqui ao carro, porque estava com pouca net aqui, e já recebemos bastantes, portanto depois ainda vamos ter que passar por aí, pelo que o 11 se calhar poderá ficar para depois desses comentários, digo eu. Eu continuo hesitante em te dar grandes notas ao Dias e ao Otávio, mas dou MPP ao Dias porque estão muito bem a criar, mas depois há sempre qualquer coisa ali. Continuo agradavelmente surpreendido pelo arranque da época do Bruno Costa, e acho que o Martínez teve muito mal.
está no golo do adversário e está num golo cantado falhado, portanto está mal, teve mal. Achei estranho não ter saído, por exemplo, se o Lama já disse isso há bocado, o Taremi não estava a jogar grande coisa, mas o Martínez estava a jogar pior. E ainda por cima o avançado vive muito destes momentos de confiança e aquele falhanço, o falhanço dele na primeira parte é uma coisa para tirar a confiança para uns jogos. Pelo menos a mim tirava-me. Sim, eu ia dar o destaque também é isso do Bruno Costa, está muito bem, na minha opinião tem estado muito bem. E achei estranho, já agora outro pormenor, que foi a questão do livre, ser Fabieira, tranquilo, ser Fabieira, não há nenhum stress ser Fabieira. Agora, acho estranho não terem colocado um gajo com o pé direito lá, porque para meter em dúvida o guarda-redes. Claro, dar mais um passo para ali, e achei muito estranho não aparecer lá e ser deliberadamente e podia ser um agora já não é isso, foi na rádio disseram que podia ser um livro ao jeito de Corona, falámos só do nome de Corona por acaso, e depois disseram, não, é Fábio, portanto aí eu percebi que toda a gente se tinha afastado e ia ser ele a bater o Fábio. Não sei se queres então, com os comentários tens de ser tu, não é? Se queres passar essa parte. Sim, vou entrar. Eu estava à procura do quarto árbitro para ter a certeza que era o Rui Costa. Eu estou com o que ele disse no início da partida e vou confirmar durante o programa. Lê que eu vou confirmar isso. Então confirma. Pronto, vamos começar aqui pelo Tiago Calejo. Disse como é que se explica, hoje não li nada, portanto nem deu para ordenar. Como é que se explica a entrada do Corona? Déjà vu da utilização do Alex Telles e Danilo no ano passado, precisamente contra o Marítimo. O Conceição diz veio para ensinar, mas aprender com os erros, está quieto. E ele depois continua com o treinador do Marítimo diz que o Otávio estava a ter um papel fundamental no jogo. 2 jogadores do Marítimo, segundos após entraram, levaram amarelo por faltas sobre o rapaz. Aos 71, Otávio sai. Acho que aqui também o Sérgio esteve mal em tirá-lo do campo. Pronto, relativamente aqui ao Otávio, já dei a minha opinião, que acho que sim, que sentiu-se que no momento em que precisávamos ganhar o jogo faltava ali a nossa referência, o gajo aqui mais passar a bola para assumir, ali o organizador, o pensador. Acho que sim, acho que se calhar não era a melhor opção, mesmo se calhar estando lesionado, era importante tê-lo lá. Relativamente à questão do Corona, eu aqui, se o Corona estiver comprometido, se já tiver negociado, se estiver comprometido, mesmo estando negociado, é para metê-lo a jogar. Agora de facto não teve bem, poderá não ter esse comprometimento, se assim for, se calhar não é para utilizar, mas também relembro, ou pelo menos tenho a ideia, tipo, por exemplo, ano de Vilas Boas, Meireles saiu tipo para o Liverpool, penso eu, e ainda foi utilizado na Supertaça, ainda entrou. Falcão, no ano em que também saiu para o Atlético, ainda marcou um golo nesse campeonato que viemos a ganhar. Mas o Meireles nessa Supertaça parecia estar com azia. Acho que ele festejou muito essa Supertaça. Pois não, já não, só me lembro de ter entrado. Ou seja, de gajos que já estavam praticamente... E também temos o inverso. Lembro-me de uma final da taça que eu fui ver ao Jamor, em que o Bozinga não joga porque já está vendido e joga o João Paulo e é expulso na primeira parte. Portanto, o que é que eu prefiro? Não sei, isto é ter uma bola de cristal, não dá para... Só se víssemos os treinos, se ele entrou é porque o Conceição achava que ele estava bem para entrar, mas correu mal, isso não há dúvida nenhuma. Sim, a posteriori, teoricamente o rendimento hoje não foi grande pistola. Isto nos velhos tempos era, não renovas, olha, vais treinar agora ali com a equipa B, ou treinar ali não sei aonde, vais treinar para onde quiseres. O problema é que nós não estamos em condições de nos dar esse luxo. E pronto, e é para isso que temos, isto dava conversa depois para outros, para tantos temas, mas e vamos estar sujeitos a isto. Com esta agravante no Corona, com o agravante, é que aqui já temos conhecimento que o empresário tentou colocar no outro lado, no final mesmo do contrato, que é para o dinheirinho e para eles. Pois. Muito bem, pronto, acho que está esclarecido aqui o Tiago Calejo. Outro dos nossos ouvintes assíduos, David Nogueira. Meus caros, nesta fase não há um plano B visível e já não é a primeira vez que o Sérgio começa a mudar a equipa, algo desesperado à procura da vitória. Estará a equipa, treinador incluído, numa fase de descrença do plano A, até porque há muito tempo que as vitórias aparecem em esforço. Abraços.
Ao contrário dos nossos rivais, em que tudo aparenta ser mais controlado e natural, essa confiança e tranquilidade permitem que não joguem sempre com receio que caia o mundo em cima. É preciso urgentemente que feche o mercado e saber com quem se pode contar, Abraço e boas férias. Obrigado pelas boas férias. Já vos passo a palavra. A parte que ele acaba aqui, o David, relativamente à questão do fecho de mercado, sim, acho que é importante a questão do fecho de mercado para a tranquilidade, etc. Acho que é um ponto que para depois encarreirar e poderá ser importante. Ao contrário do ano passado, pelo menos não perdemos, como Marítimo. Matamos. Não, estou a brincar. Ao contrário, por acaso também foi a terceira jornada e esta também foi a terceira jornada. Mas acho que era importante a questão do. Eu já passo. Relativamente à outra questão, de já estarmos em desespero, de a procurar e de faltar ali, de não haver crença no plano A. Eu, pela primeira parte que tivemos, vou pôr outra vez nas circunstâncias exteriores, as coisas não terem corrido bem. Não é bem exteriores, é tipo o golo a cair ao fim da primeira parte, algum desânimo com isso e não sei o quê, não sei o que mais. Eu não acredito que a equipa esteja já nessa fase de descrença ou algo do género. Acho que foi um jogo que teve várias particularidades e correu mal. Ok, já dizemos isto muitas vezes, já dizemos muitas vezes o ano anterior, mas já está sendo. Eu ainda acredito que as coisas estão bem. E por isso eu queria dar esse comentário, mas agora podes pegar. Tem alguma lógica o comentário? Não, isso tu já comentaste tudo, só queria acrescentar aí a questão da comparação com os adversários, que parece que as coisas correm mais naturalmente. A vitória do Benfica em Moreira de Cónegos foi tudo menos natural, não é? Foi complicada, provavelmente sofreu mais do que nós nestes dois jogos que também sofremos um bocado, e o Sporting em Braga foi o que foi, portanto isto é o calendário. O nosso calendário inicial foi um bocadinho complicado, 2 jogos fora seguidos, 2 segundas partes complicadas seguidas, mas não acho que o plano A esteja sequer posto em causa, pelo menos para já, porque se calhar porque a não ser que chegamos agora ao Arouca e nos limpemos com uma facilidade do caraças, que é o que se espera. Aí sim já acho que podemos ir para esses raciocínios. Muito bem, vamos ler também. Agora, para empatar no Marítimo não é dado o historial. Aliás, fazendo publicidade a podcasts portugueses de qualidade, quem for ouvir a 80ena e a 90ena dos Matraquilhos vai perceber que, ano a ano há sempre, sejam equipas medianas, sejam equipas ótimas, perde sempre pontos no Marítimo, é impressionante. Não sei se tu notaste os problemas a ouvir. Não, mas eu estou a dizer desde anos 80 e anos 90, mesmo essas equipas de pentas e essas equipas que ganharam a Taça dos Campeões Europeus e não sei o quê, nesse ano há sempre uma nódoazinha e era sempre o Marítimo. Eles referiram essa estatística nos últimos 6 anos, 3 vitórias, 3 empates. No global, Marítimo 9 vitórias, 12 empates e 20 vitórias do Porto. Portanto, se retirares estes últimos 6 anos, vai de encontro ao que estavas a dizer. Então imagina, ainda mais equilibrado, era 9 vitórias do Marítimo, 9 empates e 17 vitórias do Porto, não é? Portanto, sempre complicada esta deslocação aos Barreiros. Sim, mas aqui eu acho que a atenuante do Marítimo estar um bocadinho fraquinho nestes últimos anos, em particular. Sim, mas também já esteve fraco nessa altura dos 80s e 90s, que ainda era pior. Não sei. Nos 90s eu acho que não, acho que estás aí, acho que era... Não, 90s não, tens razão, 90s não. A quinta equipa, Alex Bambur e essas cenas que andavam por lá. O Heitor. O Heitor ainda é antes. Sim, estava antes no Nacional, depois aí. Edmilson também. Pronto, tiveram aí bons períodos. Voltando ao jogo, voltando aos comentários, Jarcos, hoje não consigo. Mais do que tristeza, desilusão ou resignação. Filme de terror em 2 partes. Primeira, parece uma extensão da época passada. Segundo, o treinador não vê os mesmos jogos que nós. E ele comenta isto pegando numa frase que está aqui em destaque em alguma imprensa, deixa-me abrir a imagem para ver se consigo dizer qual é que é. É no Mais Futebol, em que se destaca uma das frases do Mister na conferência de imprensa. Foi o nosso jogo mais conseguido nos meus 4 anos no Futebol Clube.
Isto queres pegar aqui, só comentar aqui, a frase claramente parece-me para dentro, o que pode significar que as coisas não estejam assim tão sólidas, não é? Parece-me claramente para dentro e poderá não serem tão sólidos. Aos dois comentários, a cena de estarmos ali em cima e de não marcar acontece é de facto alguma similitude com os últimos anos. Pronto, aí relativamente à segunda frase já comentei, acho que será mais para dentro. Queres dar um apontamento? Eu por acaso quando acabou o jogo e depois de ver pelo menos da primeira parte, que foi um massacre, e que tinha sido, pelo menos que tinha ficado a ideia que tinha sido uma grande primeira parte do Porto, e acho que vocês também confirmam isso, eu fiquei com aquela sensação, foda-se, mas vale não jogar nada e ganhar. É aquilo que nós dizíamos muitas vezes, não é? Mas vale não jogar nadinha, olha, marcar o nosso golinho, não sei o quê, não sei o que mais. Porque depois vai acabar, vamos cair um bocadinho na tentação, não, se calhar nesse pensamento de se calhar foi esgotado o plano A ou algo do género, que é, foda-se, fazemos as coisas bem feitas, fazemos as coisas conforme o planeado, jogamos bem e mesmo assim não ganhamos, pá, começa a haver aqui uma certa descrença. Eu digo isto, os jogadores lá dentro, o adepto normalmente fica contente, tipo, opá, jogamos muito bem, só não ganhamos por azar ou algo assim do género. O problema é que depois disto afeta os níveis de confiança dos jogadores. E o que eles podem pensar é isto, fosse, trabalhamos bem durante a semana, fizemos aquilo que nos foi pedido no domingo, e chegamos ao fim e ao cabo, o nosso esforço não é recompensado, então o que é que nos adianta estar aqui a fazer isto tudo? Foi só um jogo, vamos ver, é aquilo que o Prata diz, o importante é que agora no próximo jogo seja dada uma resposta e que essa resposta seja cabal. Porque depois pode haver também essa tendência, a descrença foda-se, fazemos tudo bem, mesmo assim não dá resultado, o que é que vamos fazer? É por isso que às vezes é preciso, olha, não é verdade, ganhamos. Há muitas formas de ver a situação. Muito bem. Olha, vamos continuar a ler, que temos aqui muita coisa, e isto já, para a Mariana, está longo, mas vamos lá. Já se adivinhava que, deixa-me dizer quem foi, o Diogo Costa, já se adivinhava que íamos perder pontos na Madeira. A primeira parte acho que tivemos bem, na segunda foi para esquecer, como já é costume. Gostei de ver Marcano na esquerda, fez algumas tabelas com Luís Dias e ainda fez alguns cruzamentos. Pronto, Diogo, acho que já foi dito isto durante o episódio. Vamos aqui ao Pedro Constantino. Foi Pedro Constantino que nos alertou para a nota da rodapé, depois fazemos no final, mas foi ele que nos alertou para o programa do Migas esta semana e a referência ao nosso podcast, que vamos ter que alterar o nome. Vamos ler primeiro o comentário. Condições logísticas ou mentais, 3 jogos sempre a descer de qualidade, mais uma segunda parte ao nível de um clube da Liga 3 e já estamos a olhar para cima. Alterações sem nexos, desespero, desorganização. Sérgio mal no banco e pior nas declarações. Se é para isto, prefiro blackout. Pedro Constantino completamente aziado. Lá querem comentar? Os dois últimos comentários dão um bocadinho a ideia desse sabor amargo que ficou, não é? Porque parece que esquecem um bocadinho a primeira parte que foi também acho um exagero dizer que foi a melhor primeira parte, nem sei o que é que o Sérgio disse, mas não, o que estás percebido não foi a melhor parte, por isso é que parece-me perdente. O que o Jarcos colocou aqui foi uma notícia de mais futebol, entre aspas, e aparentemente ele deve ter dito isto, não sei em que contexto, foi o nosso jogo mais conseguido nos meus 4 anos no Porto. Isso claramente é um exagero, não é? Portanto, sim, é completamente fora da realidade. Sim, claro. Nós fizemos jogos bons em oitavos de final e quartos de final de Champions, portanto é que se vai encher de moscas, isso não é preciso cuidado. Ele anda descontrolado, também se descontrolou com o Manafá, descontrolou-se com o Manafá, descontrolou-se com o Engenheiro, e agora essa frase também se lhe escapou, mas eu percebo o que o Pires estava a dizer, tentar dar alguma moral, mas não faz sentido nenhum. Ainda por cima as condições em que foi, isto é um batatal, como é que é possível fazer o melhor jogo neste batatal? É difícil, acho que houve jogadores que se adaptaram inacreditavelmente bem, como o Dias, houve jogadores que se adaptaram inacreditavelmente mal, como o Corona, mas foi um jogo que superou as expectativas dadas, as condicionantes na primeira parte e frustrou as expectativas na segunda parte, portanto nunca pode ser um grande jogo, mas
temos que olhar para o jogo na totalidade e perceber que se chegássemos ao intervalo com 3-0 não era escândalo nenhum. E o Pedro e o Tiago, que agora comentaram, percebo que estão aí, ainda estão a comentar com aquele saborzinho final, e eu também estou um bocadinho com esse saborzinho amargo, porque já estamos a olhar para cima, é verdade. Mas o jogo não foi isso, não é? Não podemos dizer que não jogamos nada, porque não é verdade. Jogamos bem na primeira parte e repito, jogar neste campo é um condicionalismo extremo, e conseguimos ultrapassar isso e condicionamos muito o jogo do Marítimo, encostamos-los lá atrás, não deixamos respirar e criamos muitas oportunidades de golo e outras que não foram oportunidades de golo. Portanto, temos que ver o jogo completo, não como acabou, que senão, pelos vistos, estes 2 jogos, se os virmos assim, foram 2 jogos desastrosos, mas estas 2 segundas partes não foram grande coisa, mas o jogo tem 90 minutos. Muito bem. Mas pronto, agora os jogos têm 120, não é? Com estas compensações, mas pronto. Mas o que ele referiu também da questão das alterações sem nexo, o desespero da organização, também já foi falado durante a análise ao jogo, em que concordamos com algumas coisas do que ele diz. Luís Rosa, boa vitória do Marítimo por 1-1, é apenas o comentário dele, fica ao registro. Pedro Nuno, foi uma réplica de todos os jogos do Futebol Clube do Porto naquele estádio. Criámos oportunidades, não marcamos os golos que devíamos ter marcado, eles vão uma vez à baliza, golo. Ainda tentamos nos minutos finais forçar, mas desta vez não deu, frustrante. E aqui só vou acrescentar, Pedro, se fosse uma réplica de todos os jogos, que fosse igual ao do ano passado. O penal sobre o Francisco fosse marcado, era perfeito. Mas tivemos bem melhor do que na primeira parte do ano passado. É isso. A primeira parte foi pena. Mas o jogo é parecido, depois na segunda parte é parecido, é verdade. Faltava o Otávio para marcar o penal. Isso. José Carlos Silva, tem aqui o Prata, disseste para meter aquela nota da última vez e o pessoal desta vez cumpriu. Portanto tem aqui linkado alguns comentários, é um bocadinho longo, vou ler tudo de seguida e depois vamos tentar pegar nas situações que poderemos ainda não ter falado, ou que vocês ficarem na retina, depois também digam. Como é que se explica um 11 titular com 3 centrais e depois não ir ouvir nenhum para o banco? Terá sido esta convocatória e sobretudo o 11 decidido já na Madeira e literalmente em cima do joelho? Que raio de ideia tinha ele em pôr o Fábio Vieira, que tem sobretudo o último passe, e uns minutos depois muda tudo para o lateral esquerdo? Quanto tinha o Manafá no banco? Que raio de ideia teve ele? Justificou-se a aposta do Corona, que fugia literalmente dos choques? Comentário dele entre parênteses. Passam-se as épocas e o Sérgio Conceição continua a cometer os mesmos erros. E o que dizer do descontrole emocional? Visivelmente logo aos 55, 60 minutos do jogo. Estamos na 3ª jornada e já estamos assim, depois de um ficar na bancada e outro, apesar de estar no banco e nem jogar, que futuro tem Zaidu e Manafá no Porto? Por último, quando o Sérgio Oliveira e Vitinho contam para exatamente o quê? Aos 60 minutos não era visível que continuar a apostar no jogo exterior não nos ia levar a lado nenhum? Minutos antes o Marítimo mete um defesa central, um médio para fechar essas linhas. Não se justificaria outra aposta no corredor central? Abraço, boa gravação e viva a aposta nesse gênio que é o Fábio Silva. Ele com um emoji. Só queria dois comentários rápidos. Há aí uma questão que é bem lembrada e eu por acaso esqueci-me, que é de não ter nenhum central no banco e dar a ideia que realmente isto foi uma coisa assim à última da hora, porque é verdade, não é? Se isto fosse para ser preparado, é óbvio que tinha que ir um central para o banco e não estava. Não concordo. E, portanto, sim, mas não concordo, porque ele jogou com o Marcano na defesa esquerda, certo? Os centrais não são uma posição que vais alterar de forma substancial, a não ser por lesão. Se houvesse lesão, um dos 3 centrais, o Marcano saía de central para a saída da defesa esquerda para central, ou seja, ele tinha na mesma um central para substituir. Nesta lógica da substituição ser para combater um central se aleijasse. Se fosse isso, eles são 3 em campo, passavam a ser 2.
Se for essa, que eu acho que é isso que ele está a dizer, como é que é possível, e não tinha nenhum. Ele não jogou contra os centrais. Mas isso depois é aquela coisa que se lesionava-se um gajo e ias mexer em duas posições. Portanto, que é uma coisa que eu não gosto, não faz sentido e acho que, portanto, eu dou-lhe razão. Acho que é mais um sinal de que isto foi se fosse assim uma coisa tão trabalhada, acho que a convocatória era feita de outra maneira, porque o Conceição faz sempre isso. Portanto, também estou a contar com o histórico dele. É óbvio que eu sei que tudo é adaptável lá e ele vai dizer, não, o Uribe também já treinou muitas vezes a central, se ele usasse o Uribe a central ele ia dizer isso. Portanto, não acredito nisso. Mas o Leite e o Fábio Cardoso não foram para a Madeira? Eu acho que foram. Só houve 3 gajos que não foram. Agora podem ter ido para o banco. Pelo menos eu estava a dizer, os gajos que ficaram na bancada foi o Baró, foi o Meixedo e está-me a faltar outro gajo. E acho que o outro gajo não é o Leite. Mas pronto. Eu pensei que esses 3 não tinham ido para lá. O Baró, o Meixedo e outro gajo. Esses 3 pensei que não tinham ido para lá. Mas pronto, estou a falar de cor. Eu depois vou confirmar isso enquanto estiveres a ler o próximo comentário, mas acho que não. Mas ias dar outra nota do comentário do José Carlos Silva? Mas entretanto esqueci-me. Então vai ser. Se queres falar alguma coisa, Pis, do que foi lido? Não, acho que também nós já falámos sobre isso. A questão de Fábio já justificado. Estou aqui a reler e a lembrar de algumas coisas que ele tinha dito. Sim, tudo isso gerou aí muita confusão. Lá está, bem, eu que não vi o jogo, mas para quem só estava a ouvir, acho que houve aí um certo descontrolo nisso, sim. Ou melhor, eu até acredito que se calhar não houvesse um descontrolo. O problema é que é essa a mensagem, quase a imagem que passa, não é? Com tantas alternâncias de posições só com as substituições, dá sempre aquela sensação que de facto ou não sabe o que está a fazer, ou estamos a jogar à sorte, ou é aquilo que eu já disse, acho que a meio do programa. Parece que não é algo que é treinado, percebes? Acho que olha, vamos, eu teria aquele exemplo, fica a jogar com 3 pontas de lança. Será que isto é treinado? Será que eles são só luxo de treinar isto? Eu penso mesmo, será que nos damos ao luxo de colocar um Fabieira a defesa esquerdo, o Corona a defesa direito e o Francisco Conceição a extremo direito, e esta confusão toda que parece ter existido, é só isso, percebes? Que parece que dá aquela sensação de descontrole. Agora, se é treinado, se eles sabem, pronto, olha, tudo bem. Ele melhor do que ninguém sabe o que é que treina e o que é que os jogadores contam com isto, não é? Sim. Pronto, deixa-me só reler aqui algumas situações que ele colocou só para a questão de Fabieira. Nós falamos na substituição, naquela situação depois de ele colocar as bolas na área, não ser propriamente defesa esquerda, disse o Prata mais ou menos isto, porque ele coloca porque é que ele não colocou o Manafá. O Corona, nós também já falamos anteriormente, não é? A questão do comportamento, a enterrar-me na palavra. Se ele tiver comprometido com a equipa, muito bem. Diz compromisso. Compromisso está melhor, ok. Depois o descontrole emocional e as substituições também foi falada. A única situação que ele tem aqui, diferente de todas as outras, é a questão concreta do Sérgio Oliveira e do Vitinha, de não terem entrado. Algum de vocês acha que fazia sentido? E eu também o Sérgio Oliveira não entrar, mas não vi nada do jogo, mas é só mais pelo peso que ele tem e da opção que tem sido, só por causa disso, mais nada. Era porque era mais uma coisa que tu podias mudar no jogo em vez de estares a corrigir as coisas que fizeste mal, que ocorreram mal nas outras. E depois de facto não deu para mudar no meio, não deu para refrescar o meio, enquanto que as substituições no adversário foram sempre para refrescar, e nós não podemos fazer muitas fomos sempre atrás do prejuízo, e é verdade, poderia ter dado jeito de refrescar o meio campo, isso é verdade. Era isso que eu ia dizer, entretanto me esqueci. A vantagem do Sérgio, além dessa, não era ali uma pressão mais perto do João Pinheiro, que podia ter dado penalti. mas é um jogo com outro peso dentro de campo. Daqueles que estão lá, mas ainda por cima a justificação do Sérgio Oliveira e Vitinha que eu ia dar agora, ou seja, e tal, estão a ser negociados, poderão sair, perde logo quando o Corona entra, né? Portanto não pode ter sido por isso. Vamos continuar com os comentários de Fortino. Desculpa, o Leite não foi. Não foi? Então os 3 foram para a bancada. Pronto, eu tinha ouvido. Foi isso, foi Zaidu, foi o para a bancada foi Zaidu, foi Meixedo e foi o Baró. Os 3. Eu tive a ideia que esses 3 não tinham viajado.
ou seja, que todos os outros estariam lá, e então, pronto, peço desculpa no meu comentário anterior, que estava com os dados errados. Mas pronto, relativamente à justificação, na minha cabeça, foi isso que ficou, mas 33, antes de alguma coisa, aí Tramana para a esquerda, vai marcando para central. Boa noite pessoal, é o de Fortin, tinha dito. Boa noite pessoal, para começar a agradecer por mais uma vez realizar o podcast, mesmo quando as condições logísticas, férias, suponho eu, sejam mais complicadas. Obrigado pelo esforço. Falar hoje sobre o nosso Porto é um pouco complicado. Para começar, e como disclaimer, digo que nunca fui fã do Sérgio, até a sua renovação neste ano. A partir desse momento decidi mudar a minha abordagem e não ser tão crítico, olhando para as muitas coisas positivas que ele traz. Com o Sérgio temos sempre uma equipa competitiva, com garra e bem montada. Tantos exemplos nos últimos anos, um deles, por exemplo, os jogos contra o campeão europeu, Chelsea. Esta introdução serve para falar sobre o jogo de hoje. Se acho que devíamos ter ganho, acho. Se acho que a equipa jogou bem na primeira parte, também acho. No entanto, o que eu deixo para discutir é o seguinte: olhando para o plantel, não acham que devíamos apostar no 4-3-3? Já sei que o Prata acha que sim. Creio que seriam muitas as vantagens. Eu cresci com o 4-3-3, que daria maior controle no meio campo, mais posse e menos desequilíbrio, mais artistas em campo, dois alas sempre, área em que temos muita qualidade, Otávio sempre no meio, não estando por vezes na ala, não abdicando os laterais atacantes e muito pressing. A questão é que acho que o Sérgio sente que o 4-3-3 pode resultar, mas a sua zona de conforto e o 4-4-2 resolvendo, mas a sua zona de conforto e o 4-4-2 resolvendo não arriscar. O que acham? Será que uma vez o Sérgio vai abdicar do 4-4-2 sem que a primeira ocasião corra mal e volte logo para o seu conforto? Falando do jogo, algumas notas: grande Dias e Otávio, boa primeira parte, e impensável o timing e a forma do gol deles. Não está ninguém na entrada da área porque o Uribe estava a pressionar alto e o Bruno Costa o Uribe estava a pressionar alto e o Bruno Costa, e ultrapassado logo no primeiro passo. João Mário fica sozinho contra o lateral. Relvado horrível, não gosto deste meio campo. A entrada do Corona foi o déjà vu do Danilo e Teles. Marcano, a lateral, não compromete, mas não é bom para ninguém. No penalti, qualquer que fosse a decisão do Arte e o VAR não alterava. Qualquer que fosse a decisão do Arte, o VAR não alterava. Por fim, a quantidade de golos falhados e movimentos na área deficientes a cruzamentos, quantas vezes entramos bem, Dias e Otávio na área e os avançados ocupam o mesmo espaço, não justificava uma reavaliação das capacidades dos nossos avançados antes do fecho de mercado? Um comentário aqui muito completo de Fortin. Ele já tinha comentado antes, mas... Eu ia dizer basicamente isso. Se calhar o 4-3-3 não é mais aposta, ou mais vezes aposta, por essa questão do avançado. Se calhar o Conceição entende que não temos um avançado completo para jogar nesse esquema. Poderá ser uma das justificações. Atenção, não sei, tu podes jogar com o Martínez e podes jogar só com o Taremi. Só que não sei se dois juntos fazem um excelente ponto de lança. Tu aí fizeste uma pausa por causa da rede que parecia que nos estavas a deixar assim. Martins e ter um tar... Não estás a deixar esses suspensos. Não, mas é possível. Isso e além disso, mas a justificação que como é que se chama? Fortin deu também é uma possibilidade, que é o próprio conservadorismo do Conceição também. Porque eu acho que já tivemos avançados piores do que temos agora. Sou sincero, quando tinhas na frente ataque Marega e Soares, para mim é uma possibilidade. Mas para jogarem sozinhos? Mas para jogarem sozinhos? Só um? Para jogar só um? Sim, mas eu estou a dizer que eu acho que já tivemos avançados piores. Portanto, pode ser isso que tu dizes. Olha, o Marega chegou a jogar sozinho na frente. Não faz. Sim. Eu acho que pode ser isso, mas também pode ser algum conservadorismo, mas é difícil de perceber. Eu também não consigo responder porque eu também sou daqueles que acham, o ouvinte também disse isso, ele já sabe a minha opinião, portanto eu nem vou mas há aí muitas coisas com que concordo que ele disse. É um comentário longo, mas há aí muita coisa com que concordo. Olha, mas a minha resposta relativamente à tática é: vamos aguardar pela Champions, porque de facto na Champions costuma ser o 4-3-3, ou já houve alturas em que foi o 4-3-3, ainda agora falaram aí da questão do Marega a ponta de lança, e esse 4-3-3 gostava de ver sendo o Taremi ao homem do meio.
porque o Taremi também é móvel, também bem atrás, etc. Não sei, poderia ser, e lá está, e se calhar iria tirar-lhe algum do peso do trabalho defensivo que ele tem neste 4-4-2 em que ele é mais atrás do ponta de lança. Seria engraçado ver o Taremi nessa posição e pode ser que aconteça na Champions. Porque o 4-3-3 pode aparecer em força. Vamos aguardar. Pronto, estava só a reler se ele tinha aqui mais comentários. Teve a introdução, pronto, depois a questão da tática, depois o comentário do jogo, mais ou menos similar àquilo que fomos referindo. A questão de penalti também concordo, a questão de se tivesse sido marcado, obviamente não poderia alterar. Este João Pinheiro já tem um lance similar, estes toquezinhos, que é um do Otávio em Setúbal. Também empatamos, e também há ali um toquezinho ao Otávio dentro da área, que poderia ter mudado. Foi a primeira vez que me lembro do João Pinheiro. É um árbitro extremamente defensivo para si, não se quer meter em grandes alhadas, portanto é óbvio que não ia marcar este penalti. Pronto, e vamos então a mais um comentário, espero não ter falhado, de Fortin. Ele só completa a questão de irmos ao mercado buscar algum avançado. Acham que isso está em cima da mesa? Não fala-se do outro, não é? Sim, mas eu acho que não. Acho que está fechado, Prato. Vai depender de quem sair, mas não, mas acho que não. Os 3 à partida não saem, não é? Os 3 não, mas imagina que consegues vender aí um gajo por um dinheiro. Sim, não faço ideia. Imagina que vendes o Vitinha por 18,5 milhões a pagarem suaves prestações em 15 anos. Pá, não sei, é difícil fazer previsões, mas acho que quem não tem dinheiro não tem vícios. Sim, mas o Morelos também não seria esse 4-3-3. Não parece. Digo eu. O quê? O Morelos seria esse avançado do 4-3-3? Pode ser. Acho que é mais. Acho que o médio é mais um já com 2. Ou não? Não. Eu vejo mais como homem da área, assim. É? Sim, acho que joga bem aí sim, só que para isso tinhas de tirar os outros, é verdade. Dos poucos jogos que vi, não é? Tu deves ter mudado de sítio e estás muito pior. Lá com os espanhóis e vai-te fugindo a voz e vamos perdendo alguma coisa. Mas é uma falta de rede. Parece parte do discurso, pá. Parece que tipo tu pausa, deixas de ter rede nas alturas certas, parece que estás a criar suspense. Está a voltar, que eles já foram embora, peraí. Mas avança aí para outro comentário. É isso. Vou para o Porto Fã 101. E agora perdi-me aqui onde eu ia. Nunca fui muito da modinha de atirar as culpas para o treinador, mas caramba, 4 anos e com um plantel, que isto parece uma coisa à frente, e com um plantel de nível técnico muito elevado, continuamos a levar com futebol de fraca qualidade, sem ideias e incapaz de segurar uma vantagem, sendo regra, é um problema. Podemos e devemos fazer melhor. Temos qualidade para tal e aqueles jogadores de nível técnico elevado, capazes de segurar e circular a bolinha, têm de ser a opção. Um bem-aja, companheiros. Porto Fã 61. Eu hoje não achei que tivesse... É mais um comentário, é a segunda parte. Pronto, tudo bem, mas lá está. Por isso é que o meu comentário é que hoje acho que não foi o mesmo problema de Famalicão. Ou seja, de segurar a vantagem. Acho que nem tivemos tempo disso. Porque na primeira parte não senti que depois de termos feito o primeiro começássemos a tentar gerir o jogo ou algo do género. Até estávamos à procura do segundo e eles não estavam a criar ocasiões e o gol surge. Não foi aquela de começar a segurar a bola e a dever segurar a bola para segurar o resultado. Acho que hoje não foi um bom exemplo disso. Hoje acho que o jogo teve outras características. Exatamente, o terreno também não estava muito amigo para quem quer segurar a bolinha com qualidade. É verdade. Tu já estás aí, Pis? Eu estou aqui a ler. Já. Vamos ver se é mesmo do local, né? se agora vocês ouvem bem. Sim. Mas hoje eu não posso dizer nada, que hoje não pude ver o jogo, não é? Portanto, sim. Não sei como é que decorreu. Pronto, eu penso que os comentários estão todos lidos, eu só quero confirmar, porque depois há pessoal que comenta os comentários e esses não me aparecem aqui na primeira linha, digamos assim.
Pronto, mas acho que está mais ou menos comentado. Temos uma situação para discutir, uma situação importante. Começa lá então. Para quem está atento, para quem nos ouve, esta situação que apareceu no programa do Migas e com o Domingos já foi abordada por nós, não é? Nós já sabíamos que afinal não tinha sido o João Pinto que disse que tinha chutado com o pé que tinha mais à mão. Precisamente no programa de Migas. Exatamente, também num programa de Migas com o João Pinto e o Migas fez questão de nos espetar mais uma faca e estou a brincar, obviamente, e foi esclarecer isso com o Domingos e foi gira essa parte e ainda por cima fez-nos uma publicidade ótima que agradecemos, mas nessa altura que comentamos esse primeiro programa de Migas com essa questão, o que nós dissemos foi que eu pelo menos quando estava a propor nomes para o podcast, estava-vos a propor coisas à volta do João Pinto. Portanto, é óbvio que escolhi mal a frase, não é? Escolhi mal a frase, fui demasiado atraído pela possibilidade de ser complicada para o Lamas dizer e do Lamas de cuspir todo enquanto diz o nome do podcast. Poderia ter feito uma pesquisa mais... Tu escolheste mal foi a figura, pá, porque é o que ele disse no programa, ele tem muitas calinadas, pensámos que até esta era dele. É verdade. Sempre pensei que isto era dele, sempre foi dito como sendo dele, mas lá está, não era, isso é muito antigo, não é do tempo da internet, não é fácil de confirmar, só mesmo pelos próprios é que era possível chegar a esta conclusão. Óbvio que eu estive a pensar no assunto e vou sujeitar à aprovação do plenário que, dadas estas novas informações, não se faça nada. 3 razões importantes. Primeiro, preguiça. Não temos que mudar logo, não temos que mudar nome, não temos que mudar domínios, não temos que mudar nada. Não é? Importante. Segundo, era o que eu estava a dizer há bocado, nunca mudar para Domingos porque é o Domingos que não, a ideia, eu gosto muito do Domingos e como jogador gosto muito mais que o Domingos do que eu gostava então tecnicamente que eu gostava de João Pinto, mas o João Pinto personifica o tipo de jogador Porto que já não há e provavelmente nunca mais vai existir, porque o futebol mudou muito entretanto. O gajo que joga com o dedo partido fora da chuteira pintado de preto, esse tipo de gajo provavelmente nunca mais vai existir, e ainda por cima gajos que fazem a carreira toda no Porto provavelmente nunca mais vai existir. E é esse personagem que eu queria ter nos títulos do nosso podcast, portanto. E depois há uma coisa que é, a internet é tão rápida que eu tenho a ideia que se o Migas fizer daqui a 2 anos o mesmo programa outra vez a chamar a atenção das pessoas, vai surpreender outra vez toda a gente que nos segue, porque isto é tão efêmero, a malta já não se vai lembrar. Portanto, estamos a falar disso agora, já falamos isso no outro episódio. Eu acho que se estivermos caladinhos no nosso cantinho, acho que ninguém vai ligar a essa merda e vai passar pelos pingos da chuva, porque isto é a sociedade de hoje em dia, é tudo tão rápido que depois a malta não se lembra. Mas tu achas que ajudaste a contribuir para que as pessoas pensassem que fosse o João Pinto que teve esta frase com o nosso podcast? Exatamente, e acho que nós estamos a ajudar e vamos continuar a ajudar, e ele vai ter que desmentir isso sempre, porque isto tem muito mais força do que uma entrevista dele, porque a malta não ouve e a malta não quer saber. É o bom do João Pinto. Tem muito mais piada que seja João Pinto. Não, o problema isto não foi João Pinto, o problema isto foi o Domingos se lembrar que disse. Se ele não se tinha lembrado... Então ele tinha um jornal, sim, mas aí viste a história, acho que é qualquer coisa com o jornalista, pá. O João Pinto ia desmascará-lo. Ele disse qualquer coisa, mas não se percebeu, de facto. Não sei se era nesse sentido. Não sei, o Domingos disse, isso é outra história. Pois, não sei o que é. Mas pronto,
por mim fica assim. Não sei se concordo, está sujeito à votação. Está feito, mas está feito. Não vai haver panelinha nisto. Não há panelinha nisto. É um facto. Pronto, disso só queria comentar, como é óbvio, sabe-nos pela vida ouvir do nada aparecer ali o podcast e é fantástico pronto, ter essa repercussão e portanto soube muito bem esse momento na televisão. E eu entretanto apanhei também um comentário que estava em falta, só para ficar lido, porque também é um dos nossos ouvintes assíduos que costuma comentar, é o Henrique Santos, que disse: o banco de hoje era de grande qualidade, temos futebol muito previsível, o treinador prefere o cinzento Bruno Costa a um Vitinha. Pronto. Querem comentar alguma coisa sobre a questão de Bruno Costa e Vitinha? Eu percebo isso, mas o Bruno Costa não está a fazer o que lhe mandam, o que a posição onde ele está lhe pede, e acho que o Vitinha, se jogar na posição do Bruno Costa, vai ter que jogar como o Bruno Costa, caso contrário não joga, porque acho que o treinador tem ideias fortes sobre o que um jogador deve fazer naquela posição. Por isso, porque reparem, o Bruno Costa jogava no Paços de Ferreira, jogava a 10, não era isto. Aliás, nota-se um bocadinho que o Bruno Costa já às vezes é um upgrade ao que o Oliveira e o Uribe fazem naquela posição, com aqueles passos a rasgar pelo meio, fez mais 2, que podíamos ter apontado para os lances que não aparecem no resumo, mas ele está numa posição diferente, ele é capaz de fazer coisas mais bonitas do que acho que faz. Ele neste momento está numa versão utilitária porque está a tentar ganhar o lugar, e acho muito esperto da parte dele, mas acho que não devemos desistir dele. Eu acho que ele está a jogar acima das expectativas, acho que lhe fez muito bem o empréstimo ao Paços de Ferreira com o treinador Pepa. Por exemplo, só para dar um exemplo à malta que não acompanha, eu a primeira vez que vi jogar o Bruno Costa jogou a extremo esquerdo, nas camadas jovens, e jogou muitas vezes a extremo esquerdo, e quando não jogava a extremo esquerdo jogava a 10, que é um jogador que tinha drible, que tinha remate pronto, com muita técnica. Portanto, às vezes os jogadores evoluem para outras posições, e o Bruno Costa, sobretudo com a Conceição, evoluiu para médio, mas não se julgue que ele é tosco sequer e que não tem qualidade técnica. E estavas a falar aí dos lances que não aparecem nos resumos, eu vi que anotaste 2 para ver se sacamos. Eu acho que há lá uma cueca do Luís Dias no chão. Não deu para rever, não deu para coisar, mas fiquei com essa ideia no chão, ele fazer uma cueca com um gajo. Confirmo, mas como fiquei na dúvida se era o terreno, não apontei. Eu ouvi um broar, eu acho que o pessoal lá delirou com isso, mas foi a impressão e nunca mais voltei a ler o lance e também não o anotei. Deve ser por volta da meia hora por aí. Vamos ao 11 então para em casa contra o Arouca, onde vamos estar outra vez juntinhos. Prata. Sim. Eu apostava no mesmo 11 do Famalicão. O Vendel já pode jogar ou não? Desculpa? O Vendel já pode jogar? Acho que poder pode, mas vai para o banco e depois entra. Uhum. Então, bicho. A minha única dúvida é se o Martínez cai já. Eu acho que se ele cai já é grande castigo para o falhanço que ele teve, para o falhanço dos apanhados que ele teve hoje. Sim, mas é injusto. É injusto. Depois eu não sei como é que ele jogou hoje, não faço a mínima ideia. É que contra o Famalicão mesmo, ele faz os 2 golos, mas não, contra o Famalicão jogou bem. Mas eu sabes que eu estou sempre a pensar que quando há um jogo em que ele não jogue bem, ou não seja tão decisivo, vai ter motivo para o tirar. E lá está, eu hoje estou aqui a dizer isto porque estou aqui fortemente influenciado pela imagem que eu tenho dele a falhar. Não sei se ele de resto jogou minimamente bem ou não. Mas sendo assim, a minha única alteração é já venda logo a titular. E o resto tudo igual.
Caso contrário, sai Martínez, ou sai um dos avançados, porque o Taremi lá está. O Taremi também pode estar a ser um bocado injustiçado, porque lá está a jogar ali a 9,5 e não aparece tantas vezes na área, se calhar para ganhar os penaltis ou para finalizar. Mas se não, e se calhar aposta num 4-3-3, como os nossos ouvintes têm pedido e tu também tens pedido, Prata. E se calhar entra mais um extremo. Acho que não podemos, só uma coisa, acho que não podemos ser muito injustos com o Corona, com o Taremi a 9,5, porque ele está a fazer passos com um timing que nós não víamos muito no ano passado, dos nossos médios, até do próprio Otávio. Ele está, eu sei que os jogos não estão a correr-lhe muito bem, mas ele está ali com toques e com combinações, sobretudo a colocar a bola no Martínez, que são um upgrade para mim em relação ao nosso jogo do ano passado. Portanto, acho que é dar tempo a esta posição, a esta opção, para mim, e isso implicaria ter Martínez à frente. Sim, e as pessoas dizem mais alguma coisa, pixe. Não, para mim é isso, ou entra Vendel e mantém-se tudo igual, ou então, para além de entrar Vendel, se calhar mudar o esquema tático para 4-3-3, para entrar de mais um extremo e sair um avançado. Eu só ia recomendar que, de facto, eu no início rasguei um bocadinho no Taremi, dizendo que ele não tinha feito o jogo especial, mas de facto depois o Prata lembrou o passe para o Otávio e teve bem. Sim, para o Otávio também teve bem na semana passada, esses passos a rasgar. Até acho que por vezes tenta o passo quando se calhar já podia mandar um bilhete lá para dentro. E pronto, e essa parte também se calhar tem que, está a melhorar nos passos, mas também tem que dar a outra parte que teoricamente está na raiz dele. Quanto à equipa, eu acho que vai ser a mesma, a não ser que entre o Vendel, tal como estás a dizer. Acho que depois do discurso, depois de tudo, depois do destaque ser a primeira parte, depois do discurso do Conceição, não é? Tipo, claramente para dentro e fizemos um grande, acho que será a mesma coisa e de facto a primeira parte foi bastante interessante. O Martínez é o primeiro jogo que lhe calha mal, de facto não é um avançado que me enche as medidas, portanto também estou com o piso, seja quando as coisas começarem a correr mal ele vai encostar, mas acho que é a primeira vez. Estamos todos, porque eu também acho isso. Mas acho que é a primeira vez, acho que passo semana jogo de certeza. Acho que jogo. Pronto, vamos fechar isto, vamos ter que começar a ter temporizador para controlar isto, porque de facto nós falamos e fica muito grande e também para nós, para fecharmos isto mais cedo, senão para casa dormir mais tarde. Esse plenário não vamos fazer aqui, mas isso vai ser discutido, que os episódios de facto estão a ficar demasiado longos, não faz sentido. Eu sei que há ouvidos que têm paciência para isto tudo, mas a maior parte dos consumidores não tem pachorra para muito mais que uma hora. É isso. Vamos ver se conseguimos ajustar isso. Eu tenho aí umas ideias. Ui, vamos lá então. Vamos fechar para irmos para o plenário. Tchau, até para a semana. Um abraço, até para a semana. Tchau. Um abraço. E Madjer pode ser o golo, o remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.